Estranhamente, algo que aparece com alguma frequência em One Piece é o poder do amor. Scopper Gaban é conhecido como o Devorador de Montanhas, não só por ter fatiado montanhas literalmente, mas por ter traçado uma mulher do tamanho de uma. E o homem ainda se auto-intitula o Missionário do Amor. Paralelamente, sendo o espelho de Gaban da nova geração, temos o Sanji, que também manifesta o seu amor com grande frequência na obra. Além de usar o seu radar para rastrear mulheres em perigo, Sanji sempre referencia o amor durante as suas batalhas. Por exemplo, quando Sanji foi capaz de rebater um chute de laser do Kizaru em Egghead, podemos ver a reação do almirante completamente assustado, se perguntando como diabos aquilo foi possível, no que Sanji responde que o amor é mais poderoso do que a luz. E o mais engraçado é que o Kizaru responde: se isso é verdade, então a física como a conhecemos está morta. O que é simplesmente muito cínico da parte do Oda ter colocado isso na boca de um personagem que tem a velocidade da luz e poderia, ou pelo menos deveria, teoricamente, ser capaz de explodir o planeta inteiro se a física de One Piece realmente existisse. Mas não deixa de ter sido um diálogo engraçado. Em outro momento, ainda em Egghead, Sanji enfrenta o Serafim S-Bear. Ele leva um socão na cara, não demonstra sentir dor nenhuma, fica de braços cruzados numa pose muito Chad e responde: o que você saberia sobre o poder do amor? Como se o amor puro e simples pudesse justificar o fato do Sanji ter se tornado um tanque de guerra. O que, se a gente analisar a fundo, isso não deixa de ser verdade, ou pelo menos parcialmente verdade. Quando voltamos para o arco de Whole Cake Island, é quando lembramos que todo o passado do Sanji gira em torno do amor e da falta dele. No caso, seu pai Judge planejou modificar geneticamente os seus próprios filhos com a intenção de transformá-los em máquinas de combate frias e calculistas, os seres humanos perfeitos e os mais poderosos de todos. Afinal, alguém com sentimentos e vontade própria jamais poderia explorar todo o seu potencial, já que estaria restrito e limitado a sentimentos como empatia com o próximo. Porém, o que Judge não previu é que somente alguém com reais sentimentos e empatia de um ser humano é que poderia ser alguém realmente poderoso. Sanji nasceu alguém extremamente empático por causa do sacrifício que sua mãe fez para suprimir as drogas usadas pelo Judge e por isso sempre foi tratado pelo seu pai e seus irmãos como um fracote. Mas foi justamente sentimentos como empatia e amor que fizeram dele o ser humano perfeito e o mais poderoso entre os irmãos. As modificações genéticas feitas pelo seu pai não haviam sido completamente suprimidas e estavam lá guardadas esse tempo todo. Mas somente alguém que possui um sentimento ardente como o amor poderia gerar chamas tão quentes que ficariam até mesmo azuis. O próprio Sanji afirma que suas chamas queimam mais forte do que qualquer chama poderia fazer, e que isso não é fruto de nenhum experimento científico ou modificação genética. Outro exemplo, quando o Sanji vai enfrentar Satori em Skypiea, ela anuncia o nome do seu desafio, no que Sanji responde que ele tinha o seu próprio desafio, o desafio do amor. Então será que foi o amor que fez o Sanji ser capaz de resistir às explosões da Satori e a derrotá-la no final? Já outro personagem conhecido pelo seu amor incondicional se chama Monkey D. Garp. Desde que o Luffy se conhece por gente, o seu avô Garp o ensina com o amor mais puro e verdadeiro, com socos na cabeça para ver se a informação entrava na cabeça do garoto, né? Apesar do garoto ser feito de borracha, os socos do Garp sempre doíam bastante. Talvez aquilo, né, sempre fosse realmente o Garp tentando fazer fluir a informação através da cabeça do Luffy, assim como o Luffy aprendeu em Wano a fazer fluir o seu haki para dentro do corpo do oponente. Então, no caso, o Garp ele estava apenas tentando ali, emitir a informação através dos socos dele para ver se canalizava ali para dentro da cabeça do Luffy. Olha só como é que o Oda é um gênio. Mas, infelizmente, parece que isso não teve nada a ver com haki. Numa SBS, um leitor pergunta para o Oda, abre aspas, quando o Garp soca o Luffy, como isso funciona? Afinal, isso foi haki no fim das contas ou foi amor? Eis que o Oda responde, nesse caso, isso foi amor. Já outra personagem que também parece demonstrar o seu amor de maneira alternativa, pelo menos, é a Nami. Como sabemos, os socos da Nami sempre surtiram efeito no Luffy, talvez por ela ter essa aura de irmã mais velha que sempre repreende o Luffy para fazer a coisa certa, como uma espécie de cuidado fraternal, ou
ou talvez nem tão fraternal assim. Mas talvez a gente possa dizer que estamos falando aqui também de uma demonstração de amor, pelo menos em algum nível. Porém, essa foi outra dúvida que o Oda já esclareceu pra gente em SBS. Um leitor perguntou o seguinte, abre aspas, golpes não deveriam funcionar no Luffy, então por que ele fica todo machucado e inchado quando a Nami e os outros dão um pau nele? Diga-me. Eis que o Oda responde, quando o bando fica se batendo é sempre uma advertência com um forte senso de propósito, e é por isso que funciona tão bem. Funciona no espírito dele. Eu aposto que a Nami está pensando, é o espírito dele que dói lá no fundo. Certo? Acho que não. E para variar, no final da frase, o Oda contradiz o que ele mesmo disse durante a explicação inteira, só para deixar a gente ainda mais na dúvida do que é verdade ou não. Ele afirma uma coisa e depois lá no final ele gera uma seguinte dúvida, dizendo, será que é mesmo? Ou acho que não. Mas sendo verdade, se a Nami é capaz de atingir diretamente o espírito do Luffy, então estaríamos falando de algo igual a Jujutsu Kaisen, onde existem golpes que atingem diretamente a alma dos feiticeiros. De fato, esses golpes em Jujutsu eram bem mais poderosos do que golpes comuns, então vai saber. Então aqui temos 4 grandes demonstrações de amor. Scopper Gaban como o missionário do amor, Sanji como o fogo da paixão, Garp com o seu punho do amor e a Nami com o seu soco de menina yandere de anime, né? Socando a cabeça do protagonista. Mas existe outra personagem que sofreu com essa coisa chamada de amor e essa mulher se chama Boa Hancock. Depois de conhecer Luffy, Hancock contraiu a chamada doença do amor e quase foi de base porque o Luffy é muito Red Pill e não deu bola pra mulher só porque ela era bonita. De fato, o Luffy deveria ser coroado como o maior símbolo Red Pill dos otakus, mas infelizmente o povo prefere enaltecer personagens como o Eren de Shingeki no Kyojin pra isso, né? O que esperar? De qualquer forma, a doença do amor é algo sério em One Piece e segundo a Gloriosa, abre aspas, o amor é sempre um furacão. E digamos que a Gloriosa sabe muito bem o que é amar. Então, tudo isso parece uma grande piada, mas eu acho que existe um fundo de verdade e algo realmente válido a ser analisado nessa história toda. Não é de hoje que o amor é descrito como um dos sentimentos mais poderosos que alguém pode ter. O maior exemplo que a gente pode ver na cultura pop talvez seja em Harry Potter. Na história, sua mãe Lilian se sacrificou para proteger a vida do seu filho Harry com algo chamado de magia do amor, sendo essa magia a única conhecida na história capaz de se defender da maldição da morte. Ou seja, aqui temos um sentimento humano comum transformado em uma magia daquele universo e uma magia que segue as regras dos poderes daquele universo. Então o mesmo também pode ser aplicado em One Piece. Outro exemplo que vale citar é o dos Bucaneiros. Quando Kuma aparece para salvar a Bonnie, Vegapunk começa um monólogo a respeito dessa raça e o motivo dela ser tão especial. Ele comenta que não havia razão para Kuma ainda possuir emoções e nenhuma base lógica científica para a sua chegada naquela ilha, e que não era a força física que fazia os bucaneiros tão memoráveis, mas sim. E de repente, o velho decide não continuar a frase. Então será que ele estaria se referindo mais uma vez ao poder do amor? Essa é uma ideia interessante porque encaixa muito com o panorama geral do mundo de One Piece. De um lado, temos figuras como o Kuma, que demonstram possuir um amor absoluto e incondicional a ponto de sacrificar a própria vida pela sua filha Bonnie. Do outro, temos os Gorosei, mais especificamente o Gorosei Saturno, um exemplo de alguém com zero empatia ou amor ao próximo e alguém que simplesmente vive pelo poder e para exercer o mal em cima de outras pessoas. E ainda mais acima dos Gorosei temos Imo, que até onde deduzimos parece ser alguém extremamente obcecado por Nefertari de Lili, a ponto de ter um porta-retrato enorme dela no seu castelo e hoje em dia ainda demonstrar essa mesma obsessão pela sua descendente Nefertari de Vivi. Reparem que enquanto Imo destrói, corta e picota os cartazes dos seus alvos, como Luffy, Barba Negra e Shirahoshi, Imo pega o cartaz de Vivi sem cortar ou amassar em momento algum. Muita gente na época especulou que Imo pudesse ter escolhido a Vivi como alvo, mas eu acho que o significado vai muito além disso. Imo é obcecado pela sua ancestral Lili e por isso parece espelhar essa obsessão, ou pelo menos um interesse em particular, na sua descendente. Então Imo não parece ser alguém que foi correspondido com um amor verdadeiro, e aquela fanart de Imo chegando no quarto e vendo a Lili sentando no membro de borracha de Joy Boy
tem tudo pra ser real e eu nunca falei tão sério em toda a minha vida. Então, amor é algo que Imo, os Gorosei, os Cavaleiros Sagrados não têm e é algo que o Voldemort em Harry Potter também não. No quinto filme, o Harry afirma, abre aspas, você que é o fraco aqui, você nunca vai saber o que é o amor ou amizade, eu sinto pena de você. Fecha aspas. E esse é o momento que precede o Harry conseguindo expulsar o Voldemort de dentro do corpo dele. Então, o que a gente faz com tanta discussão sobre o amor? A meu ver, o amor é apenas mais uma forma de demonstração da força de vontade de uma pessoa. Se o Haki é o espírito e a vontade de alguém, essa força de vontade pode perfeitamente ser representada através do amor. No fim, o amor se torna uma arma, um poder que demonstra a força de vontade de uma pessoa. Em outras palavras, o amor é simplesmente uma forma de demonstração do Haki. É por isso que Bartolomeu Kuma foi capaz de demonstrar tamanha força de vontade para defender a sua filha. É por isso que Garp é capaz de demonstrar todo o seu amor pelo seu neto. É por isso que Sanji é capaz de usar o seu amor como combustível para as suas chamas. E é por isso que Gaban é capaz de ferir os Cavaleiros Sagrados. E talvez a chamada doença do amor possa ser interpretado como um grande descontrole sobre o próprio Haki. No fim, One Piece muitas vezes acaba entregando respostas muito lúdicas pra gente e talvez o amor realmente seja uma delas. Mas se a gente pensar numa resposta realmente prática, podemos interpretar isso nada mais como parte da manifestação do espírito e da vontade de uma pessoa através do seu Haki. No caso, a força de vontade de uma pessoa sendo demonstrada de forma intensa através desse amor incondicional. Esse amor incondicional é o que faz certas pessoas terem uma força de vontade tão grande. E algo como o amor é, sem dúvida, algo que os membros do governo mundial não têm e por isso eles serão superados. Mas não se enganem, a força de vontade de uma pessoa também pode ser motivada através de outros sentimentos, como um ódio profundo, uma sede de poder muito grande ou até uma obsessão irracional, como parece ser o caso de Imo em relação à família Nefertari, por exemplo. Então essa é uma forma mais romântica de ver as coisas, mas ainda é algo que se encaixa no sistema de poder da obra, por isso eu vejo que as coisas até que se conversam muito bem aqui. Mas apesar de a gente poder considerar o amor como parte da força de um personagem, a gente precisa ser realista em reconhecer que isso não parece ser o suficiente para burlar a imortalidade dos Cavaleiros Sagrados. Então eu ainda acredito que o real motivo para que Gaban tenha executado esse feito tenha sido um novo nível de Haki do Rei, um Haki que ao atingir o inimigo possui um efeito permanente sobre o seu corpo. Algo que eu vou chamar informalmente aqui, enquanto a gente não tem um nome oficial, de infusão permanente. Nos últimos anos, a gente tem visto o Haki ganhar cada vez mais importância na obra, com cada vez mais nuances e novas aplicações que a gente segue lutando para tentar entender. Uma delas foi o Trafalgar Law, sendo capaz de usar o seu Haki do armamento para reverter o efeito da Akuma no Mi do Doc Kill, que havia transformado ele em mulher, e com a ativação do Haki do armamento, ele foi capaz de repelir e, consequentemente, anular o efeito daquela fruta, o que, convenhamos, foi algo extremamente roubado. Depois, podemos ver Joy Boy selando seu Haki do Rei por um tempo indeterminado dentro de uma corda, que teve o seu nó desatado e o Haki do Rei liberado, causando uma explosão como a gente nunca tinha visto antes. Ou seja, aqui podemos ver como o Haki pode ser aplicado em um objeto inanimado por um tempo indeterminado, quase que de forma permanente. E ainda temos o caso de Imo marcando seus aliados com uma marca que concede a eles habilidades em comum que ela própria parece ter também. Esse é um caso um pouco mais específico do que a gente está falando aqui, mas continua sendo algo muito parecido com esses outros exemplos. Então, pegando os dois primeiros exemplos, se é possível repelir efeitos de Akuma no Mi somente através do Haki do armamento, como vimos o Law fazer, e também é possível selar o Haki do Rei em um alvo por tempo indeterminado, unindo esses dois exemplos, a gente pode chegar facilmente na seguinte conclusão. Scopper Gaban, ao cortar o braço do Cavaleiro Somers, marcou aquela parte do corpo com o seu Haki de forma definitiva. Com isso, aquela região do braço do Somers foi permanentemente marcada pelo Haki do Gaban, que continua repelindo e negando a habilidade de imortalidade do Somers. E agora, uma dúvida, seria possível fazer isso apenas com o Haki do armamento assim como o Law fez?
No caso do LoL, ele repeliu o efeito da fruta do Dokill apenas de forma temporária. Ou seja, se o Dokill acertasse o LoL novamente, ele provavelmente viraria mulher de novo. Mas aqui não, mesmo que o Sommers tente regenerar o seu braço, ou mesmo que a regeneração aconteça de forma automática, o Haki que o Gaban selou no braço do Sommers vai constantemente repelir essa habilidade e impedi-lo de fazer isso. E talvez algo permanente assim só seja possível ser feito com aqueles que possuem o Haki do Rei. E por que eu digo isso? Primeiro, porque isso restringiria o acesso dessa habilidade para pouquíssimas pessoas, ou seja, apenas aquelas que possuem o Haki do Rei poderiam fazer isso, e dessa forma essa habilidade não correria o risco de ficar tão banalizada. E segundo, porque conceitualmente isso faz todo sentido. O Haki do Rei é o tipo de Haki que mais representa o espírito e a força de vontade de uma pessoa. Então é como se o Gaban estivesse impondo a sua vontade sobre o corpo do Sommers. Em Wano, a gente aprendeu que é possível infundir o Haki do Rei em objetos ou canalizar essa energia através de socos e chutes. Em Egghead, a gente aprendeu que é possível infundir o Haki do Rei em objetos por tempo indeterminado. E agora estamos aprendendo que é possível infundir o Haki do Rei em outras pessoas e impor a sua própria vontade sobre o corpo delas. Claro, o Oda ainda deve contextualizar melhor o processo para se aprender uma habilidade como essa, o que é necessário para atingir e fazer algo desse tipo, e talvez exista até mesmo um processo gradual, onde essa infusão no alvo não aconteça de forma permanente logo no começo, mas apenas retarde, no caso atrase, o efeito das Akuma no Mi. Por exemplo, se o Luffy começasse a treinar essa habilidade e tentasse usar no Sommers, eu não duvido que a infusão do Luffy ainda tivesse apenas um efeito temporário no Sommers, servindo apenas para atrasar a sua regeneração. Mas o estágio final ainda seria o que eu decidi nomear como infusão permanente. E aí, ficou até o final e gostou do vídeo? Então deixa o seu feedback, porque o seu comentário é muito importante para o engajamento do vídeo. Lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal. E agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui, clicando nos que vão aparecer agora na tela pra você, beleza? Até a próxima, tchau!